Iniciamos agora o nosso estudo com relação aos coeficientes de uma função polinomial do segundo grau. Então, nós vamos estudar, a partir de agora, o efeito dos parâmetros, ou seja, dos coeficientes a, b e c na parábola que representa a função quadrática f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, ao lado e uma parábola que está com a concavidade voltada para cima, ok? Esta parábola está cortando, intersectando o eixo y, o eixo x em dois pontos, que são as raízes da equação, aqui, quando o y vale zero, ok? Nós temos um eixo de simetria passando aqui pelo vértice, né? Então, todos os pontos são simétricos em relação a esse eixo de simetria. Aqui nós temos o ponto C, que é onde a nossa parábola irá intersectar o eixo Y, o vértice e aqui a curva da parábola, tá? Então, agora prestem atenção nas modificações que nós vamos fazer com relação aos parâmetros A, B e C, observando graficamente o que acontece com a curva da parábola. Vamos estudar agora o que acontece com o parâmetro A, tá? Então, esse parâmetro A, ou coeficiente A, ele é responsável pela concavidade da parábola, que estará voltada para cima ou para baixo, e também com uma maior ou menor abertura da parábola, tá? Então, vamos iniciar aqui a observação da concavidade da parábola. Então, se eu mudar aqui o meu parâmetro A, que está em zero, e por isso eu ainda não tenho uma parábola, né? Eu tenho uma reta aqui, ó, sobre o eixo X, tá? Então, se eu mudar o valor de A aqui para um valor positivo, ó, 1, observem que vocês têm agora uma parábola com a concavidade voltada para cima, justamente porque o valor do A é positivo, ou seja, é um valor maior do que zero. Então, agora vamos colocar o A negativo. O que aconteceu? A minha parábola ficou agora com a concavidade voltada para baixo, porque o meu A possui um valor menor do que zero, tá? Vamos voltar aqui para o início com A igual a 1. Então, agora, quanto maior for o valor absoluto desse A, tá? O valor absoluto é o valor que eu considero sem o sinal, ok? É um valor modular. Então, quanto maior for o valor absoluto de A, menor será a abertura da parábola. Então, observem aqui, o valor do meu A é 1. Se eu aumentar o meu A para 2, a minha parábola diminuiu a abertura. Se eu aumentar para 3, diminuiu mais ainda, ó, para 4, mais ainda, para 5, mais ainda. E quanto mais eu aumentar esse parâmetro A, né, no seu valor absoluto, menor ficará a abertura da parábola. O mesmo vai acontecer aqui na parte negativa, certo? Ó, quanto maior for o valor absoluto, não considerem o número negativo, considerem o valor absoluto, menor será a abertura da parábola, certo? E o contrário também, né? Quanto menor for o valor absoluto de A, maior será a abertura da parábola. Bem, então acho que agora ficou bem claro, né, o que acontece quando a gente faz modificações no coeficiente ou parâmetro A da nossa parábola. O parâmetro B. Vamos fazer algumas modificações aqui, tá, para compreender o que acontecerá quando eu modifico o valor de B lá na função da parábola, né? Então, primeiro, quando meu B for igual a zero, tá? Como ele está aqui, ó, B igual a zero. A minha parábola, ela vai intersectar o eixo Y no vértice. Estão vendo aqui? Exatamente aqui no vértice, a minha parábola está cortando o eixo Y, certo? Muito bem. Agora, o que vai acontecer se o meu B for maior do que zero? Tá? Tudo isso a gente está fazendo primeiro com a concavidade voltada para cima. Então, só para lembrar, o nosso A é positivo, tá? Então, quando o B
for maior do que zero, vamos colocar um b igual a 1 aqui, ó. Vejam o que está acontecendo. B igual a 1. A minha parábola, ela está interceptando o eixo y nesse ramo crescente aqui, ó. Ela corta o eixo y no ramo crescente, ó. Vou aumentar um pouquinho mais o valor de b. Ela continua cortando o eixo y no ramo crescente dela, ó. Vamos aumentar mais um pouquinho. Continua cortando no ramo crescente, tá? Então, quando b é maior do que zero, a parábola intersecta o eixo y no ramo crescente. Agora, vamos verificar o que acontece se o valor de b for negativo. Então, eu vou colocar aqui o b igual a zero de novo, ela intersecta no vértice, e agora eu vou colocar um valor negativo, ó, b igual a menos 1. Então, percebam agora que a parábola intersecta o eixo y, olha aqui, ó, no ramo decrescente, certo? Vou diminuir aqui mais ainda o valor, ó. Continua intersectando no eixo decrescente, tá? E o mesmo vai acontecer, vamos voltar aqui com um valor positivo, com um valor igual a zero primeiro, e vamos colocar agora a concavidade da nossa parábola voltada para baixo, tá? Mesma coisa, ó, concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, o meu B é igual a zero, significa que a parábola intersecta o eixo Y no vértice, ok? Se o meu B for positivo, ó, ela vai intersectar o eixo Y no ramo crescente, tá? Nessa parte aqui, ó, crescente, certo? E se o B for menor do que zero, ela vai intersectar o eixo Y, ó, observem, no ramo decrescente, ó. Estão vendo? Certo? Ramo decrescente. Então, com relação ao parâmetro B, é isso que vocês têm que saber. Vamos analisar agora o parâmetro C da parábola, tá? Então, vamos começar aqui com uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, o A tem um valor positivo, nesse caso aqui o A é igual a 1, tá? Essa parábola, ela está intersectando aqui o eixo Y exatamente no vértice, porque o B vale zero. Se eu modificar aqui o B para um valor positivo, ela intersecta o eixo Y no ramo crescente, né? E se eu colocar um valor negativo, ela intersecta no ramo decrescente, tá? Vou deixar aqui no zero por enquanto. E o parâmetro C, ele vai indicar pra gente aonde a parábola está cortando o eixo Y. Então, percebam que ela está cortando exatamente aqui no número 1, o eixo Y. Se eu modificar aqui o C para 2, ela vai cortar em 2. Se eu modificar para 3, ela vai cortar em 3, tá? O mesmo vai acontecer com os valores negativos, ó. Corta em menos 1, em menos 2 e menos 3, tá? E o mesmo vai acontecer se eu modificar agora ela para baixo, né? Com a concavidade voltada para baixo. Vamos aqui um pouquinho para baixo, tá? Ó o meu C aqui. Corta em 1, corta em 2, corta em 3. 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3, tá? Vamos colocar a concavidade voltada para cima novamente. E vamos mexer agora aqui nesse B para ver o que acontece, se modifica o C ou não. Então, o B agora, eu vou aumentar aqui o valor dele para 3, ó. Então, ele está cortando o eixo Y no ramo crescente, mas não modificou o ponto onde a parábola corta o eixo Y, ó. Ela continua cortando em 2, porque o C vale 2. Se eu modificar o C, ela corta agora o eixo Y em 1. Ela está cortando no ramo crescente, porque o meu B é positivo, mas ela corta, intersecta no número 1 em 0 e 1, né? Porque o C vale 1, ó. Se eu colocar ela na parte negativa, menos 1, certo? E menos 2, menos 3. Vamos colocar aqui C igual a 1, ó, não vai modificar, mas eu vou modificar o B. Eu vou colocar um B agora negativo, ó.
Vejam, o que modificou? Apenas que ela está cortando o eixo Y agora no ramo decrescente. Mas ela continua cortando o eixo Y em 1, que é o C que indica isso para mim, ó. Em 2, em 3, em 2, em 1, em 0, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Então, guardem isso, que vai ser importante depois para nós construirmos os gráficos. Então, vamos relembrar aqui como que a gente faz para encontrar as raízes da função quadrática, né? Então, vamos supor aqui que a nossa parábola esteja intersectando o eixo X em 2 pontos. Esses 2 pontos de intersecção serão as raízes desta função aqui. Como é que a gente faz para encontrar estas raízes, né? Bem, a gente iguala a função a zero e pode resolvê-la aplicando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a gente pode fazer assim, menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante chamado de delta, dividido por 2 vezes a. Eu gosto de calcular esse discriminante aqui separadamente. Então, ele é dado por esta outra fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo isso, vocês podem encontrar 2, uma ou nenhuma raiz da equação, tá? Então, vamos ver os casos em que isso vai acontecer. Primeiro, vamos imaginar aqui que vocês tenham este gráfico representado por esta lei de formação, y igual a x ao quadrado menos 1, tá? E esta parábola está intersectando o eixo X em 2 pontos, o menos 1 e 1. Então, são as raízes desta equação aqui, tá? Vejam, neste caso, o meu delta, ele é maior do que zero. Então, se eu calcular aqui o delta, eu vou encontrar um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Então, sempre que eu encontrar um valor maior do que zero, eu vou ter 2 raízes reais e diferentes, ok? Então, a minha parábola estará intersectando o eixo X em 2 pontos. Agora, vamos ver a segunda situação. Aqui eu tenho uma parábola que está com a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Ó, ela corta o eixo Y no ramo crescente, estão vendo? Porque o B é positivo, e ela intersecta o eixo Y em menos 1, ó. Aqui, neste ponto, então, valerá menos 1. Mas ela está intersectando o eixo X em apenas um ponto. Por que isso acontece? Isso acontece porque se eu calcular aqui o valor do delta, eu vou obter um resultado igual a zero, tá? Então, nesses casos, eu vou ter apenas uma raiz real. Ou 2 raízes reais e iguais. Dá na mesma, né? É só uma. Tá aqui. Então, a parábola irá intersectar o eixo X em apenas um ponto. Bom? Agora, a gente tem uma parábola aqui que não está intersectando o eixo X. Ela está com a concavidade voltada para cima, né? Porque o A é positivo. Ela corta o eixo Y em 1 e esse eixo Y coincide com o eixo de simetria porque nós não temos aqui o B, ok? Tudo bem. Então, nesse caso, se eu calcular o valor de delta, que é o discriminante, ele será um valor negativo, menor do que zero. Então, sempre que eu calcular o delta e ele der um valor menor do que zero, a minha parábola não estará intersectando o eixo X e, portanto, eu não terei nenhuma raiz dentro do conjunto dos reais, ok?